Será que você já venceu o medo de levar o seu dinheiro e a sua vida financeira para dentro de uma sessão de terapia? Para refletir sobre essa relação, elaborar partes dela e integrar na sua vida essas reflexões para tomar atitudes conscientes e emocionalmente mais maduras sobre o seu dinheiro? Eu sou Sara Matos e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não numa perspectiva de contas, planilhas e investimentos. E sim, tentando fazer reflexões sobre como o dinheiro impacta a nossa realidade psíquica e como o nosso inconsciente também anda dirigindo a nossa vida financeira. A gente vai conversar hoje sobre uma frase que é relativamente comum: querer é poder. Se eu quero, eu posso, eu faço. O fato de eu querer algo já é meio caminho andado para o objetivo que eu estou traçando, para a meta que eu estou me dando. Só o querer já me abre portas e já me coloca no caminho da realização do que eu quero. Se eu quero, eu posso algo. Mas será mesmo? Inclusive, se você conhece alguém que poderia se beneficiar muito dessas reflexões de hoje, já encaminha esse episódio para essa pessoa, traz ela aqui para a gente conversar junto, refletir sobre esse tema e, quem sabe, encontrar soluções diferentes para as questões que a gente carrega. Então, querer é poder. Se eu quero, eu posso, eu faço. E aí eu vou para a vida, saio da esfera abstrata, porque o querer tem uma esfera abstrata, de um lugar que eu ainda estou imaginando, que eu quero alcançar, que eu quero chegar numa meta estabelecida, num objetivo colocado. E quando eu digo que eu estou no nível ainda da ideia, da abstração. Eu desejo aquele lugar, eu imagino como ele vai ser. E só de eu desejar já é meio caminho andado. E eu uso esse desejo para continuar podendo, para continuar insistindo, para realmente me animar, me ativar, me dar combustível para chegar lá. Mas às vezes a gente está vivendo a vida, a gente coloca as nossas metas, a gente coloca os nossos objetivos e ainda assim, por mais que eu queira, parece que eu não posso. Por mais que eu deseje, que eu imagine como aquele lugar vai ser, parece que isso não é o suficiente para que eu possa chegar lá, para que eu tenha potência, para que eu tenha força, para que eu realmente realize esse caminho. E eu olho para a minha vida e digo, gente, o que que faltou? Eu quis tanto. Por que que querer não foi necessariamente poder? Por que que o querer não abriu portas e me ajudou a realizar algo que eu queria tanto, que eu desejei tanto, que eu imaginei tanto como seria? Aqui a gente vai precisar entender duas partes diferentes entre querer e o poder. O querer está muito mais na esfera da realidade interior, da ideia que eu tenho de alcançar, do desejo que eu tenho, do fogo que me alimenta por dentro, é claro, e do quanto eu desejo aquela meta, aquele objetivo, aquele lugar que eu quero ocupar. A profissão que eu quero exercer, o lugar que eu quero ir, as férias que eu quero ter, independente do objetivo que eu tenha, o meu desejo é o fogo inicial. É como se fosse a ignição. E eu ligo o carro. Mas não necessariamente querer é poder. Justamente porque querer faz mais parte de uma realidade interior, da nossa realidade sutil e psíquica, o poder está em outro espaço. O poder muitas vezes está na realidade concreta. A realidade concreta, ela tem as suas próprias leis, as suas próprias regras, o seu ritmo e aquilo que é necessário de acontecer para que algo realmente se realize. Quando a gente diz que querer é igual a poder, se só o fato de eu querer já me dá uma condição de eu realizar isso na matéria, às vezes eu
posso realmente construir essa ponte, porque eu uso o meu desejo para poder me mover, para ser o meu combustível, mas não necessariamente eu vou conseguir aquilo, porque eu preciso compreender algumas limitações de força, de espaço, de tempo, de potência, de realidade, de partes da vida que, inclusive, não se rendem ao meu querer. Quando eu digo que querer é poder, às vezes eu posso entrar num espaço um pouco mais infantil, de entrar numa birra. Poxa, eu quero tanto, isso significa que de alguma forma aquilo vai precisar acontecer. E eu vou ter os meios de fazer isso acontecer. Eu sei que eu vou. E a gente entra no nosso caminhar, quando a gente tem uma meta, um objetivo, e a gente deseja chegar lá, a gente começa o nosso caminhar e começa a compreender que o poder, a capacidade de realização vai ter um limite. E se a gente tem um pensamento, uma atitude mais imatura diante do que está acontecendo, a gente vai ficar em birra, a gente vai questionar o nosso desejo, a gente vai achar que tudo deveria ser muito mais fácil do que o que realmente é. E isso vale para tudo que a gente está tentando realizar, inclusive para as nossas questões financeiras, que não necessariamente querer é poder, porque são duas partes diferentes de uma mesma forma de realizar na vida. São duas metades que precisam acontecer, mas que têm processos que estão além das nossas possibilidades. Quando eu tenho um desejo, no meu desejo e no meu querer, eu tenho uma idealização de como as coisas vão ou deveriam acontecer. E quando eu chego na parte do poder, em que eu chego na parte da realização, de mover o meu corpo em direção, de efetivamente criar ações que me ajudem a materializar, eu entro em um lugar em que outras forças, outras pessoas, outras partes da vida também influenciam. E é aqui que a gente começa a entender o limite entre um e outro. Se querer é uma idealização, é algo que eu determino dentro de mim como precisaria acontecer, o meu desejo, como eu gostaria que ele fosse satisfeito, ele tem uma validade, ele tem uma importância, inclusive. Mas na hora que eu entro na parte da matéria, do poder, da realização especificamente, eu vou precisar entender que aquilo que na minha cabeça é ilimitado, aquilo que na minha cabeça tem um passo a passo imaginado, abstrato e que é sutilizado ainda, na hora que ele vem para o poder, na hora que ele vem para a sua realização, eu vou ter que entrar nas leis da matéria, nas leis da vida, da realidade concreta. Eu vou ter que entrar no tempo, eu vou ter que entrar nas possibilidades, eu vou ter que saber que outras pessoas influenciam aquele movimento, que às vezes eu vou precisar conversar, negociar com outras pessoas, que elas também estejam junto comigo para que aquilo se realize. E que eu vou precisar entender que existe uma economia, que existe relacionamento, que existem instituições, que existem grupos, que existe uma quantidade de conhecimento, existem várias forças que vão atuar na minha ação e que vão alongar o tempo, vão encurtar o tempo, podem esfriar o meu querer, podem me fazer questionar o meu querer, podem me fazer voltar para dentro e começar a me perguntar se o jeito que eu queria que aquilo acontecesse talvez precise ser rearrumado, replanejado, precise ser repensado, inclusive, para se adaptar à realidade.
Mas o que normalmente acontece para algumas pessoas que têm essa frase como um guia e muitas vezes esquecem de fazer essa checagem de limite entre um e outro, é que a ética às vezes acaba sendo questionada. Se eu acho que querer é poder, no meio do caminho existe uma moral, existe uma ética, existe um tempo, existe muitas outras partes desse processo que precisam ser incluídas nele para que ele possa acontecer. O que às vezes acontece na vida prática, quando alguém acredita piamente que essa frase guia tudo que a pessoa faz, ignorando os limites entre o querer e a realidade, entre o desejo e a imaginação, e os ideais, e a forma idealizada como eu penso, e como a realidade pode e deve se processar. Às vezes, esse desejo de que querer é poder pode nos fazer esquecer as nossas decisões, pode fazer a gente esquecer que uma outra pessoa também tem desejos, pode fazer a gente esquecer que uma outra pessoa também tem o direito de querer e poder outras coisas na matéria. Por exemplo, eu quero, eu posso e eu consigo um aumento de salário. E eu começo a imaginar que eu vou trabalhar, que vai estar tudo certo, que não vai haver problemas, que eu vou encontrar um jeito, né? Eu vou entregar todos os projetos que eu gostaria de entregar, eu vou entregar com excelência. Mas eu trabalho numa empresa. E quando eu estou trabalhando numa empresa, em uma equipe, significa que eu preciso contar com a ajuda e o auxílio de outras pessoas para que alguns projetos que eu executo realmente andem, deem andamento e finalizem. Se eu acredito que querer é poder, às vezes eu vou chegar numa reunião e eu vou dizer assim: não, tem que acontecer assim, porque tem que acontecer assim, porque é assim que é. E aí eu vou impor a minha vontade diante de uma outra pessoa, eu vou acabar colocando e impondo uma ideia que está aqui dentro, ao invés de colocar na mesa e perguntar como a gente pode fazer. E aí eu vou passar por cima de alguém, e aí pode ser que eu magoe alguém, pode ser que eu acabe machucando uma relação, e eu não consiga a contribuição das pessoas, e aí vai ficando tudo muito mais difícil. É nesse sentido que a ética e a moral acabam sendo colocadas um pouquinho de stand-by quando a gente acha que querer é poder, de uma forma muito literal, sem compreender que entre um e outro é preciso entender a ponte que liga um e outro e as limitações entre um e outro, principalmente as limitações da realidade material e concreta. Se eu, por exemplo, entendo que eu sou empreendedora e que no primeiro ano da minha empresa, como uma autônoma, digamos que eu sou terapeuta, e aí eu acho que no primeiro ano eu quero muito encher a minha agenda, e eu acho que eu quero, então, querer é poder, e eu coloco essa meta como uma meta que eu preciso perseguir, porque eu posso alcançar essa meta, porque essa meta ela é possível de ser alcançada. Talvez na hora que eu começar a executar o meu plano para encher a minha agenda, eu vá tomar algumas decisões que, se eu refletir melhor, talvez eu não tome. Talvez eu vá precisar ficar vários finais de semana sem diversão, sem lazer, porque eu preciso trabalhar muito. Querer é poder. Se eu coloquei a meta de que um ano de transição a minha agenda vai estar cheia e eu quero muito isso, eu vou fazer de tudo para alcançar. Eu vou poder. Eu vou. E aí eu vou começar a tomar decisões que vão ter que contribuir, mas não necessariamente são decisões que me beneficiam como um todo. Eu vou parar
de fazer exercício, eu vou ter menos finais de semana de descanso, eu vou não me alimentar direito, eu vou pular refeições. Por quê? Porque eu quero tanto e tudo que eu estou fazendo se justifica. Os meios que eu estou utilizando justificam por causa da minha finalidade. O fim que eu quero justifica, o objetivo que eu desejo justifica a forma como eu estou lidando com isso. E é aqui que muitas das vezes a gente chega num limite que muitas das vezes foi ultrapassado e a gente não percebeu. Porque a gente não olha na nossa vida e diz, gente, eticamente responsável com a minha saúde que eu vá dormir às 2 horas da manhã e acorde às 6 horas da manhã, porque eu preciso fazer A, B e C e eu querer é poder e quem quer faz, e eu sou do time que acorda às 5 horas da manhã para fazer não sei o quê, e eu durmo tarde, acordo cedo, e eu vou fazer isso agora, enquanto eu tenho juventude, eu vou fazer tudo, amanhã eu vejo, se eu ficar doente eu vejo, ou eu tô doente, eu continuo trabalhando do mesmo jeito. Isso também é uma questão de ética para consigo, de autocuidado, de autorresponsabilização pela própria vida. E não, querer não é poder sempre, não muitas vezes do jeito que a gente quer. E às vezes uma adaptação é necessária. Mas a coisa mais difícil, que às vezes é para pessoas que acreditam muito que querer é poder, é desistir. Às vezes a gente tem um desejo, um querer que deveria seguir em uma determinada direção, mas quando a gente vem para a realidade, o poder não aceita. Ele não entende o meu desejo. Na verdade, ele não cabe na realidade. E aí eu preciso desistir de partes daquilo que eu quero para poder alcançar outras coisas. Como é que a gente faz isso? Nossa, eu quero encher a minha agenda, eu quero entrar na empresa e entregar todos os projetos. Eu quero entregar em tempo recorde, eu quero preencher a minha agenda em 1 ano e eu vou conseguir. E eu sei porque eu quero muito e eu vou fazer de tudo para alcançar. E aí você começa a caminhar e aí você começa a ficar cansado porque você não tem mais finais de semana. Você começa a ter atritos na empresa porque para alcançar os seus objetivos, muitas vezes você usa de um autoritarismo, você é muito dura, muito difícil e inflexível para alcançar o que quer. E aí você olha e diz: por que tá tudo tão difícil? Por que as coisas na minha vida parecem ser tão difíceis? Por que querer não se transforma num poder, num conseguir, num alcançar aquilo? Porque muitas das partes daquilo que a gente quer, do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente quer, precisa entrar num processo de desistência. Poxa, o projeto tem que ser entregue em 3 meses. Eu quero, eu quero que ele seja entregue em 3 meses. Mas aí eu comecei a trabalhar no projeto e eu comecei a perceber que, devido às etapas, as pessoas que fazem outras atividades, de 3 meses, esse projeto talvez seja melhor entregue de uma forma saudável em 5 meses. Se eu não desisto de partes do meu querer, daquilo que eu idealizo, daquilo que eu imagino que deveria acontecer, eu não tenho a realização. Eu não tenho, do outro lado, o poder de concretizar aquilo que é preciso e que pode ser feito. E o desistir é comum que ele seja visto como uma coisa muito ruim. Muito difícil, é um grande fracasso. Poxa, mas tem que ser em 3 meses, eu imaginei, eu vi todas as fases, por que não pode? Porque a realidade não comporta. Você esqueceu de fazer uma checagem entre aquilo que está na sua cabeça, abstrato, com a realidade, do jeito que ela comporta.
E às vezes, para comportar na realidade, você vai ter que sacrificar pedaços disso. E esse sacrifício costuma ser visto pelas pessoas de um jeito muito ruim, muito difícil. E aqui eu vou deixar você com algumas reflexões. Se você entende que querer é poder e que você faz de tudo para alcançar os resultados que você deseja, que a forma como você imagina, como você idealiza uma realização, uma meta, você é uma pessoa super rígida e inflexível e você vai fazer de tudo, inclusive passando pelos seus próprios limites, passando inclusive por aquilo que você deseja para sua vida, de construir para sua vida. Será que realmente querer é poder? Será que vale a pena você pegar uma ideia abstrata, um querer do jeito que você quer, de uma forma mais infantil, mais imatura e bater o pé no chão e dizer assim: eu quero e tem que ser assim, porque se não for assim eu não vou fazer. E será que não é melhor, muitas vezes, compreender o que dentro de você faz com que você seja essa pessoa inflexível e que não abra mão de nada? E como será que seria para você? Como será que poderia acontecer se você aprendesse a olhar nessas ideias abstratas, nessas idealizações que você tem, como desistir partes dela para realmente poder realizar na realidade, poder trazer, materializar na realidade aquilo que você imaginou? Quando a gente entra nesse processo de reflexão, ele é um processo de reflexão profundo, porque ele te dá a possibilidade de saber o que é que efetivamente está travando você de realizar na matéria os seus desejos. Algumas vezes é o fato de você se apegar de uma forma mais imatura para que as coisas aconteçam do jeito que você imagina, sem dar tempo ao tempo, sem entender a realidade, sem entender as outras forças que atuam no meio do processo, para que você possa realmente se adaptar. A dificuldade que nós temos de adaptação, de pegar os nossos desejos e conseguirmos adaptar à realidade, é o que muitas vezes nos frustra e nos faz caminhar de uma forma muito mais dolorosa na vida e às vezes até mesmo desistir de projetos que a gente não precisaria desistir se a gente conseguisse apenas flexibilizar e adaptar. Mas se é difícil para você compreender como flexibilizar e adaptar, talvez você precise de um acompanhamento com uma pessoa, com um profissional que possa te ajudar a olhar para dentro, para aquilo que dentro de você está dificultando você de realmente realizar na vida. Está te fazendo se sentir paralisado. E se esse é o seu caso, procure um profissional, um psicólogo, um terapeuta, me manda mensagem, a gente vai poder conversar sobre como é que você pode realmente conseguir entrar num querer é poder, num querer é realizar de uma forma que seja respeitosa, que seja boa para você, equilibrada e realmente te adaptar e te permitir entrar numa realidade mais flexível e mais possível. Se você gostou desse episódio, você pode avaliar aqui o podcast, se inscrever nele para sempre receber toda quinta-feira, quando tiver novos episódios, você acompanhar. E se você puder e quiser fazer o meu trabalho crescer, encaminha pelo menos para uma pessoa esse episódio, faz o meu trabalho crescer e não custa nada. A gente se vê na próxima sessão. Tchau, tchau.